Olá! Você é do tipo que não desgruda do celular? Está sempre na internet e conhece todos os jogos de videogame que existem? Cuidado, você pode estar viciado em tecnologia. Esse é o nosso tema de hoje. Ela está aí e mudou a vida de todos nós. É a tecnologia. Computadores tão finos, esses que chamamos de tablets, celulares menores que as nossas mãos e máquinas cada vez mais rápidas. Tem até o chamado estresse tecnológico, que nos faz ficar cada vez mais impacientes. Mas será que toda essa modernidade de conexão é boa ou ruim? O mundo está imerso em tecnologia. Para onde quer que você vá, aparelhos e mais aparelhos fazem parte do cotidiano das pessoas. E viver sem eles seria praticamente impensável. Conexões em tempo real, mapas, jogos, tocadores de música digital, telefonia e mais uma infinidade de opções integram cada vez mais a vida humana. Mas foram décadas para que tudo isso fosse tão aceito e necessário como nos dias de hoje. A maior influência nasceu na década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Enquanto a batalha arruinava quase toda a Europa, cientistas norte-americanos começaram a desenvolver uma ferramenta que revolucionaria a história da humanidade. Em um laboratório de pesquisa com fins militares, nascia o primeiro computador. Começava uma nova era. Mas a revolução veio mesmo no início dos anos 90, quando o computador já não era mais uma exclusividade do mercado corporativo e estava atingindo usuários domésticos, e tinha consigo um forte aliado chamado internet. Ambos se tornaram um expoente da tecnologia e, a partir de então, passaram a influenciar os rumos da sociedade. Depois veio o telefone celular e a febre dos jogos eletrônicos, cujos pioneiros são lembrados até hoje por algumas gerações. No entanto, depois da virada do século, a expansão de todas essas tecnologias começou a integrar cada vez mais a vida das pessoas, e sua popularização levou muitas a tornarem-se dependentes dessas ferramentas. Tal realidade tem se tornado cada vez mais presente e preocupante. Essa é uma das análises que a professora e pesquisadora Marta Gabriel faz sobre o cenário. A questão, destaca ela, é saber como utilizá-las de forma satisfatória e consciente. Toda tecnologia, na realidade, ela é neutra. Se a gente for pensar desde lá de trás, o fogo é neutro. Ele serve para o bem, para cozinhar, e serve para o mal. Pode incendiar e matar, não é? Então é a mesma coisa. Conforme a gente vai tendo mais tecnologias na sociedade, as pessoas começam a utilizar essas tecnologias das duas maneiras. Elas podem sempre ser usadas para o bem e para o mal. Tem uma frase do Marshall McLuhan que eu adoro. Aliás, ele é um dos grandes pensadores do século passado, que ele fala o seguinte: o homem cria as ferramentas, as tecnologias, e as tecnologias, as ferramentas, recriam o homem. Então, todas as tecnologias que a gente introduz na sociedade, depois elas modificam o modo como nós somos. A primeira reação que a gente tem é de achar que tudo é ruim, porque ou se encantar demais com a tecnologia, ou achar que aquilo está modificando a gente para pior. No entanto, o que a gente vai perceber é que a gente acaba se adaptando, o nosso cérebro, o nosso ser biológico, para lidar com essas transformações. Só que nesse processo, que é uma revolução, acontece de algumas pessoas usarem de maneira ruim e sofrerem efeitos negativos, e pessoas usarem de maneiras legais, e a gente começa a filtrar o que é interessante e o que não é. A tecnologia não é boa nem ruim. O que ela faz, ela amplia a potencialidade para você ser bom ou você ser ruim. Uma das coisas que eu sempre questiono é: a gente já tem comunidade 2.0, que é você estar conectado todo mundo com todo mundo. Ok, isso é pacífico. Todo mundo no planeta está conectado virtualmente ou potencialmente com todo mundo. Por outro lado, quando eu pergunto para as pessoas ou eu me questiono: será que a gente já tem humanidade 2.0? Será que nós estamos melhores por causa disso? E aí, na minha opinião, eu não sei a resposta, vou falar a minha reflexão. Eu acho assim, que a tecnologia permite que a gente esteja melhor e pior. Então, eu acho que como humanidade, no geral, a gente não melhorou. Mas quem quer se iluminar, meu Deus, a gente é poderosíssimo. Quem quer fazer o bem, você consegue ajudar pessoas no terremoto de não sei de onde, fazer um movimento de crowdsourcing, todo mundo participando, com muito pouco esforço. Agora, por outro lado, quem quiser se alienar, dispersar na informação, fazer coisas ruins também, está conectado com tudo quanto é coisa ruim que existe na alma humana.
O que a tecnologia faz, ela permite que a gente consiga salientar mais, amplificar mais, tanto o vício quanto a virtude, as duas partes do ser humano. A dependência que tem atingido parte da sociedade pode ser perigosa. Especialistas já deram até um nome para o vício: nomofobia. Não entendeu? Espera um pouquinho. Vou repetir: nomofobia. Apesar de estranho, o termo se refere àqueles que não conseguem ficar desconectados. O psicólogo Márcio Regis, que estuda a relação entre mente e tecnologia há mais de 4 anos, percebe que o índice de pessoas que enfrentam essa situação tem aumentado. A nomofobia, né, ela é um transtorno do controle dos impulsos, né, ela é uma ansiedade generalizada, digamos, tá? Ela é uma ansiedade generalizada. Então, assim, a pessoa, ela tem uma queda na produtividade, né, uma queda na produtividade no desempenho profissional, né, e na convivência também com os amigos do trabalho e também com as pessoas do ambiente familiar, né? Então isso acaba causando um transtorno para a pessoa que sofre de nomofobia, né, de até um isolamento, né, buscando uma conectividade, um impulso, né, para que ela fique sempre conectada, né, acaba gerando, quando não há uma conexão, uma conectividade, ou quando as pessoas não ligam para ela, vamos dizer assim, né, ficam sem ligar e tal, isso gera uma certa ansiedade na pessoa, né, gera angústia, tristeza, enfim, né, isso é uma característica do nomofóbico, vamos dizer, né. Com a quantidade de dispositivos que nos cercam atualmente, manter-se conectado a eles e por meio deles tornou-se algo relativamente fácil. E as opções para isso são diversas. Por exemplo, o computador, um tablet e opções que cabem inclusive no bolso. Mas esses dispositivos têm nos conectado a quem? Temos valorizado mais um contato mediado por eles, enquanto as pessoas esperam por um contato físico, presencial? O fiel e íntimo relacionamento com os aparelhos, que tem por objetivo conectar pessoas, em algumas ocasiões tem gerado efeitos contrários. Marta chama atenção para o fato de que quanto mais tecnologia está presente na sociedade, mais se busca o contato humano de forma presencial, olho no olho. Tem um autor que ele escreveu um livro nos anos 80 sobre as mega tendências para os anos 90, e ele acertou todas. Depois, nos anos 90, quando eu fazia pós em marketing, ele escreveu um livro que falava sobre as mega tendências para os anos 2000 e ele acertou todas. Ele chama John Naisbitt e uma das tendências era um livro que ele acabou escrevendo separado, que era um capítulo dessas mega tendências, que virou um livro só, especial sobre isso, que era o High Tech, High Touch. E ele fala sobre a intoxicação tecnológica e o quanto que isso afeta a nossa vida. Então esse livro foi lançado em 2001, nós estamos já em 2011, faz 10 anos. E o que ele dizia? Que quanto mais tecnologia a gente tem na nossa vida, mais a gente fica intoxicado e começa a querer o calor humano, por isso que é high-tech, high-touch. Então, nesse cenário que a gente está agora, a gente não percebe que a tecnologia está permeando tudo. E a gente começa a se entreter e se encantar com a tecnologia num ponto que a nossa vida fica sem sentido e fica esvaziada. Para a pesquisadora, é preciso buscar equilíbrio, saber filtrar e sempre ter um olhar crítico ao se envolver com uma nova ferramenta. Então eu acho bastante bacana você ficar pensando assim, todas as tecnologias que entram na sua vida, elas não são nem boas nem ruins. Não é porque uma coisa é nova, é que ela é boa. E não é porque uma coisa é ruim, é que ela é velha, que ela pode ser ruim. Na realidade, a gente tem que achar um equilíbrio entre o que é bom e o que é ruim. Eu, por exemplo, eu experimento tudo, eu não uso Instant Message como o Gtalk, MSN, porque isso me interrompe. Eu não uso Skype. Skype é tempo real, me interrompe. Tecnologia síncrona, para mim, não serve. Para outras pessoas pode ser que seja interessante. Então, não usar apenas por usar, mas fazer uma análise reflexiva, crítica. Será que eu devo usar isso? Até que ponto? Quanto isso está sendo bom para mim ou não? Eu raramente atendo telefone celular na hora do almoço. Eu não durmo com o celular do lado da minha cama. Então, eu sou super incluída tecnologicamente, eu trabalho com isso, mas eu separo bastante o que é legal para mim e o que não é legal para mim. E todo mundo tem que fazer essa reflexão, porque eu não tenho fórmula para o outro. Eu tenho o que funciona para mim ou não e o que eu vou testando no dia a dia. Então, acho que é bastante legal a gente pensar nisso. Então, assim, quando você está dando mais ênfase
ao mundo virtual, né, esquecendo dos filhos, dos amigos, da esposa, do esposo e tal, dando mais ênfase, né, é o momento de parar, né, é o momento de realmente repensar, ver se é isso mesmo que você quer, né, ver se vai compensar mesmo. Eles são pequenos ainda, mas conhecem todos os jogos atuais. Perdem horas na frente da televisão ou do computador e comemoram com cada fase conquistada no game. São os viciados em videogame. Vício, aliás, cada vez mais acessível, pois os equipamentos têm ficado cada vez mais baratos. Apesar de ter mais usuários, no mundo da tecnologia, a internet não é a única atração. Cada vez mais pessoas têm se interessado pelo amplo e diversificado universo dos games, que tem opções para todos os gostos. Vitor Hugo é um deles. Embora tenha 7 anos de idade, já é um jogador experiente, garante o menino. Mesmo com uma agenda de atividades concorrida, ele às vezes as deixa de lado e fica horas em frente à TV. Eu jogo quase todo dia. Quando eu quero jogar no computador, meu irmão às vezes não deixa, porque ele é muito viciado, assim, quase mais do que eu. Se deixar, eu passo o dia. Fico dessa hora aqui até 00:30. E para ele, a internet é uma aliada na hora de enfrentar as lições mais difíceis. Não são as lições da escola. Para procurar as missões, o que eu tenho que fazer. Mas quando eu não acho, eu fico quieto, calo a boca e vou. Mas tudo tem limite. E para lembrá-lo disso, seu pai está sempre de olhos abertos. O Vitor, se deixar, ele fica direto no videogame e não faz outra coisa. E tem preguiça para sair, se você for pedir para ele ir num parque, andar de bicicleta, tudo ele recusa. Ele quer ficar no jogo. Então, como ele sabe que se ele não for andar de bicicleta, se ele não for no parque, a gente vai cancelar o jogo, aí ele se obriga e vai. Mas do contrário, só fica no jogo, fica direto no videogame. Não saberia dizer se ele seria viciado. Eu acho que não. Acho que é uma fase, na minha opinião. O que eu acho que deve se procurar controlar é a idade permissiva dos jogos. Há jogos que são bastante violentos e que ele já jogou. E aí ele acaba à noite, às vezes, se debatendo um pouco. Então, é uma coisa que a gente controla. E o que fazer para diminuir o tempo que se passa em contato com as mais variadas tecnologias? Assim como Osni, o psicólogo Márcio Regis entende que a palavra mais apropriada é limite. É como na vida real, né? Você tem que estabelecer horários, limites, né? Bom, agora eu vou responder meus e-mails, né? Eu tenho 1 hora para isso, né? Agora eu vou, sei lá, ver algum vídeo ou fazer uma atividade de lazer, né, na internet, né? Então que seja estabelecido um horário, né, para que seja feito essas atividades dentro desse tempo, né, para que não se perca, né, que é muito fácil, né, se perder no tempo quando você está conectado, né. Então, e traçar também a ordem as prioridades, né? O que você vai fazer na internet é importante, não é? Posso deixar para depois, né? Ou tem que ser responder aquele e-mail de imediato, ou fazer aquelas atividade de forma imediata, né? Ou forma urgente, né? Entende? Então, assim, é saber separar, como na vida real, né? A gente tem horário para comer, para, né, tomar um banho, acordar, enfim, né? Também a pessoa deve estipular, administrar, fazer essa gestão de tempo, né? Para que ela não se perca, né? Nos horários, né? Foi aos 16 anos que a jornalista Paula Teixeira se conectou à internet pela primeira vez. Hoje, aos 26, ela reconhece que já foi muito viciada em redes sociais, que era usada como uma forma de preencher a ausência de contato com pessoas que tivessem os mesmos interesses. Mas Paula contornou a situação e agora passa menos tempo conectada. E foi a internet a responsável por permitir que ela contasse sua experiência ao NT Repórter,
já que nossa equipe estava a quase 1.000 quilômetros de sua cidade. Apesar de atualmente ainda ser considerada pelos amigos como uma viciada em tecnologia, o que ela assegura ser um pequeno mal-entendido, a jornalista diz que as fases mais críticas ficaram no passado. Sim, tem gente que fala que eu sou viciada, assim, minhas amigas, eu tenho uma amiga assim, que ela não é muito de acessar, ela não conhece nem direito as redes sociais, para ela eu sou um pouco viciada. Então, assim, meus colegas de trabalho, a maioria, assim, tem uma só mais que acessa Twitter, acessa Facebook. Então, assim, para eles enxergam um pouco isso, assim, de um vício, não tanto na internet, mas nas redes sociais. Mas o que eu percebo em relação a algumas outras pessoas, principalmente os mais jovens, isso que você falou mesmo, uma dependência, que seria quase uma dependência química, assim, que se ficar sem, passa até mal. Esse nível não, a não ser, assim, igual como eu falei, quando eu estava tendo mais respostas para minha vida nas redes sociais, se eu ficasse sem, né, o que não acontecia lá no meu outro trabalho, eu acho que eu ficaria mal, assim, ficaria mais mal-humorada e tudo mais, porque aquilo me confortava. Mas hoje em dia eu acho que é um uso bem consciente e sempre benéfico para mim, mantendo a privacidade, seguindo as regras para um bom uso da internet, da tecnologia. Mas diga a verdade, você não sente falta dessa imersão? Hoje em dia não, eu já estou usando um celular que assim, ele tem o acesso ao smartphone, ele tem acesso às redes e à internet, só que ele está com algum problema e ele não está acessando. Mesmo assim eu estou utilizando ele. Se fosse em outra época eu ia arranjar outro celular para poder acessar essas redes, a internet. Então assim, eu acho que depende muito do que você está precisando e das respostas que você está precisando para você usar. Então adolescentes que passam muito tempo, porque talvez nas relações que ele tem assim, no dia a dia, na escola, com a família, não respondem àquilo que eles necessitam. Então eles buscam talvez na internet viver outras vidas, assim. Eu acho que a internet possibilita muito isso, mas aí a questão de ser bom ou ruim vai depender de cada pessoa, de cada caso. O que tem chamado a atenção do consultor em internet e tecnologia René de Paula, que já trabalhou em empresas como Sony, Yahoo e Microsoft, é a forma como as pessoas têm utilizado os recursos que hoje estão disponíveis. Para ele, enquanto muitos têm encontrado formas de aproveitar seus benefícios satisfatoriamente, outros estão desperdiçando oportunidades e não têm refletido sobre as transformações que esse novo ambiente tem ocasionado. Uma questão que é interessante, pelo menos para mim é bastante intrigante, é assim, na hora que você coloca uma ferramenta revolucionária ou potencialmente revolucionária na mão das pessoas e elas têm toda a liberdade para usá-la como bem entender, o que elas vão fazer com ela? Né? E a minha tese sempre é que a gente usa a tecnologia a nossa imagem e semelhança. Né? Na verdade a gente acaba descobrindo muito sobre as pessoas ao ver de que maneira que elas acabam empregando uma tecnologia que em princípio é bastante solta, bastante livre, né? E o que eu tenho notado é que algumas pessoas estão usando esse potencial do digital de uma maneira super construtiva, super bacana, estão indo lá para frente, né? Mas ao mesmo tempo muita gente não está sabendo aproveitar a riqueza que isso oferece, né? Os horizontes que isso abre, as oportunidades que isso cria. As pessoas não estão sabendo explorar isso de uma maneira adequada e estão desperdiçando oportunidades. Então, para mim, a preocupação, aquilo que deveria ser uma ferramenta de democratização, né, de inclusão, para diminuir os abismos, de uma certa maneira, ela pode estar reduzindo alguns abismos, ela pode estar reduzindo algumas distâncias, mas eu acho que, inevitavelmente, ela está aumentando a distância, de uma maneira bastante cruel, entre aqueles que usam de uma maneira proveitosa e aqueles que estão marcando passo a usar de uma maneira leviana. Então, isso é um desdobramento da tecnologia, ou pelo menos do uso da tecnologia, que eu não podia imaginar inicialmente. Olhando assim até parece coisa de jovem, né? Mas a tecnologia, que também pode ser considerada uma vilã por conta dos inúmeros golpes virtuais,
facilita a vida de quem quer comprar, por exemplo, sem sair de casa. Dá até para fazer as compras do mês, as compras do mercado pela internet. Essas e outras comodidades estão facilitando a vida de gente mais experiente, pessoas de outra geração, das máquinas de escrever, das canetas e do lápis. Gente que vê no computador um aliado. Nos últimos anos, a procura por produtos e soluções digitais tem se tornado cada vez mais frequente. Segundo este consultor técnico, o motivo ultrapassa a necessidade. A maior porcentagem, eu creio que em torno de 70% dos compradores é por curiosidade. Às vezes tem um amigo que tem um produto, fica admirado com aquilo, quer adquirir também. Muitos dos nossos clientes vêm sem conhecer o equipamento. No momento da inicialização a gente ensina como operar, dá uma orientação básica. Até não é necessário dar uma orientação muito avançada porque o próprio equipamento já é autoexplicativo. Então a pessoa adquirindo, vai fuçando, vai conhecendo o aparelho melhor e a grande maioria não tem muito conhecimento sobre tecnologia. A tecnologia não tem conquistado apenas os mais jovens. Ela também tem otimizado a vida de outras gerações que descobriram um novo horizonte. Foi o que aconteceu com o professor aposentado Aminadab Almeida, de 76 anos. Motivado pela curiosidade e o incentivo do governo federal para que mais pessoas adquirissem seu primeiro computador, em 2006 ele decidiu descobrir por si mesmo por que tanta gente usava o aparelho. Em meio a tudo isso, seu Aminadab também descobriu a internet e foi assim que tudo mudou. Abriu mais horizonte para mim, sabe? Eu agora entendo algumas coisas que, principalmente de tecnologia, que não entendia muito, agora a gente já tem uma noção melhor. Não é muita coisa, mas a gente já tem uma abertura maior para o mundo em geral. Antes eu precisava comunicar com alguém, por exemplo, eu pegava uma maquininha de datilografia pequena. Agora não, a gente faz aqui no computador, consulta, as faturas aí demoram para chegar, a gente entra no site das empresas e imprime a fatura aqui mesmo. Mas ele foi além. Fez alguns cursos para se familiarizar com o equipamento, cujos certificados exibe com orgulho, e aprendeu até aquilo que muita gente paga para que as assistências técnicas façam. 2007 foram 140 horas de curso. Esse curso me ajudou, por exemplo, a conhecer a CPU por dentro, desmontar a nossa prova, por exemplo. Lá foi desmontar a CPU e montar todinho outra vez, ligar e para ela funcionar, né? Depois de descobrir que era possível fazer ligações utilizando o computador, praticamente deixou o telefone de lado. Oi, filha. Viu? Os rapazes estão aqui fazendo entrevista, então eles querem ver como é que eu uso o Skype. São 1.100 quilômetros daqui lá. De acordo com o coordenador de vendas de uma das lojas mais especializadas em tecnologia do país, a procura por equipamentos é cada vez maior. Olha, hoje em torno aqui, né, a loja ela trabalha com uma diversificação de produtos muito grandes, vai desde a parte de editorial, livros, CDs, DVDs, mas a parte hoje de tecnologia, né, que vende em torno de 60% são o faturamento da loja, está relativo em torno da tecnologia. O público começa, né, a migrar para esse tipo de tecnologia, então a tendência é crescer muito, né, desses aparelhos tecnológicos. O consultor René de Paula lembra que a tecnologia também possibilitou novas oportunidades para públicos variados e que este impacto é cada vez mais visível. A popularização da tecnologia digital, eu acho que várias coisas me animam quando eu penso, né? Quando eu penso no lado positivo disso, eu penso imediatamente em transparência, né? Transparência porque você hoje, o acesso à informação tá muito mais fácil, né? Você já não está mais tão sujeito a monopólios da mídia de massa, você não está mais tão sujeito assim à censura. Então essa questão de transparência e acesso à informação independente, para mim é um avanço sem precedentes.
a facilidade com que o cidadão comum pode também ter sua voz e pode também produzir, pode também ser um participante ativo nesse diálogo, eu também acho que é uma revolução que a gente ainda vai perceber o impacto, né? Acho que ainda tem desdobramentos pela frente. E para ele, a mobilidade é uma das revoluções que tem beneficiado a humanidade atualmente. Uma questão que merecia justiça também é a questão da mobilidade, a revolução que é o celular, mesmo o celular comum, né, o celular pré-pago, né, antes aquele pedreiro, pintor, que de repente ele tinha que ir lá aqui em São Paulo, para um Largo 13 e ficar procurando emprego, na hora que ele tem um celular, o cara pode ligar para ele e chamar, né? Então, o mesmo SMS, o celular básico, ele também tem provocado mudanças de comportamento e de dignidade, acho que de senso de dignidade do cidadão, que a gente ainda vai um dia fazer justiça. Na verdade, eu ainda acho que a própria questão do cara ter o seu próprio número de celular, né, é um direito inédito, e eu acho que é uma revolução, mesmo em termos de dignidade da pessoa humana, que a gente um dia ainda vai dar crédito. Viu? As relações pessoais dificilmente serão supridas pela máquina. Aproveite para estreitar os laços com a sua família, com amigos reais, e não fique só no mundo virtual não, viu? No nosso blog você encontra uma lista dos sinais claros de que a diversão está passando do ponto. Olhe lá e veja se você também é um nomofóbico. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!